Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, na semana retrasada, quando nós ouvimos o texto do Evangelho da Samaritana, eu disse que Jesus começa a sua vida, vamos dizer assim, pública na Judeia, e depois toma a decisão de voltar para a Galileia. Voltar porque foi em Nazaré da Galileia que ele tinha sido criado, ou seja, ele volta para aquela região onde estava a cidade em que ele permaneceu a maior parte da sua vida, ali com seu pai, com a sua mãe, trabalhando, vivendo uma vida escondida, podemos dizer assim. E este caminho da Judeia para a Galileia, neste caminho, melhor dizendo, Jesus então encontra com a samaritana, naquele povoado chamado Sicar. Só que depois, ao longo daqueles 3 anos de vida pública, Jesus sobe a Jerusalém várias vezes com seus apóstolos. E os 3 momentos mais importantes são as festas da Páscoa, ou na festa da Páscoa. E daquelas vezes que Jesus vai à Páscoa em Jerusalém, é que nós sabemos, eu também já expliquei isso, que Jesus viveu publicamente pregando o Evangelho por 3 anos, porque na terceira Páscoa ele é preso, morre e ressuscita. E numa dessas vezes que Jesus sobe a Jerusalém, ele cura aquele cego
mandando lavar-se na piscina de Siloé, como nós ouvimos no texto do domingo passado, né? Mas é sempre a mesma realidade, vamos dizer assim, né? É o mesmo fato. Jesus sobe a Jerusalém, encontra-se com alguém, fala com os judeus e volta para a Galileia, né? E hoje, de novo, nós ouvimos uma outra narração em que Jesus sobe de novo, não agora para Jerusalém, propriamente dito, mas para a região da Judéia, a uma cidade chamada Betânia, que estava aproximadamente a uns 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, ainda naquele contexto geográfico, religioso, político que envolve a cidade de Jerusalém. E vai motivado por essa notícia mandada aquelas duas irmãs amigas, Marta e Maria, dizendo que o seu irmão, amigo de Jesus, Lázaro, tinha morrido. Então, Jesus estava na Galileia, recebe essa notícia. Porém, Jesus ainda permanece 2 dias na Galileia antes de subir a Jerusalém. Então, esta permanência ainda por 2 dias, na verdade, é proposital, porque Jesus, podemos dizer assim, naquela mesma perspectiva do devia passar em Sicar, que eu expliquei há 2 finais de semana, né? Devia ressuscitar Lázaro, como, vamos dizer, o último grande sinal que Jesus faz antes da sua paixão, morte e ressurreição. E é interessante porque quando a notícia chega, Jesus disse, né, aquela doença, ela não vem para a morte, mas é para que Deus seja glorificado e o seu Filho seja glorificado. Isso significa que esta doença e todos os acontecimentos aqui estão orientados à própria paixão de Jesus. Isso é uma coisa muito interessante. No Evangelho de São João, quando o apóstolo se refere à paixão de Jesus, ele nunca usa a palavra sofrimento, ele sempre usa a palavra glorificação, porque no mistério da paixão e morte de Jesus, na verdade, manifesta-se a glória de Deus, né? Então, a glória de Deus de que Jesus fala no Evangelho hoje, na verdade, se manifesta na glorificação dele mesmo, e esse momento da glorificação é o momento da sua paixão e morte, e ainda mais da sua ressurreição. Então, aquela doença coloca Jesus dentro desse horizonte, né? E é muito interessante porque eu mencionei agora há pouco, é o último grande sinal. As subidas de Jesus para Jerusalém foi pouco a pouco criando uma tensão, né? Vamos dizer assim, um conflito que foi se acirrando com os judeus. Mas a ressurreição de Lázaro foi como que a gota d'água no copo, porque com essa ressurreição já não era mais possível fazer frente a Jesus ou tentar criar uma espécie de narrativa contra Jesus, porque o fato era tão evidente. Lázaro já estava morto há 4 dias e Jesus manifesta de tal maneira o seu poder que só tinha 2 possibilidades, né? Ou eles aceitavam Jesus ou eles o matavam. E é interessante, a gente vai ouvir isso durante a Semana Santa, eles querem inclusive matar Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro era uma espécie de prova cabal do poder de Cristo. Então, vamos eliminar Jesus e vamos eliminar tudo que possa ainda manter a fé, né, em Cristo viva, né? Que depois é o que vai acontecer também com os discípulos. Quando Jesus morre e ascende ao céu, também querem matar os discípulos, né? Então, Jesus, depois de 2 dias, sobe e chega lá e trava um diálogo com as 2 irmãs. A gente tem sempre lido a fórmula mais breve do Evangelho, não o capítulo todo. Se tivéssemos lido o capítulo todo, teríamos visto que também Jesus faz um diálogo com Maria. Mas aqui, nessa forma breve, só se faz um diálogo com Marta, porque, na verdade, esta parte do diálogo com as 2 irmãs entra no coração propriamente da mensagem desse grande milagre que Jesus faz na vida de Lázaro, né? Então, Jesus sauda Marta, e ela diz, né, Senhor, eu sei que se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus faz uma afirmação muito importante, o teu irmão ressuscitará. E Marta devolve aquela afirmação de Jesus com outra, que era uma convicção do seu tempo, porque os fariseus também pregavam a ressurreição do último dia. Então, Marta, na verdade, faz eco à fé do povo judeu daquela época. Não, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia.
Então, na verdade, aquela palavra de Jesus para Marta foi entendida na perspectiva da ressurreição final, né? Mas ainda há uma espécie de aceitação de uma morte, ainda que ela seja, vamos dizer assim, temporária, né? Mas a palavra de Jesus era mais profunda do que Marta conseguia compreender naquele momento. Por isso Jesus, de novo, replica, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E essa expressão, na verdade, é a expressão mais solene das palavras de Jesus, que nos lembra aquela revelação solene que Deus fez a Moisés lá no Horebe, quando Moisés é enviado por Deus ao povo de Israel. Moisés pergunta, né? Mas e quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? Eles, eu sou, te enviou. Então, na verdade, Jesus aqui solenemente está como que reclamando para si a identidade divina, né? Eu sou. E não só isso, Jesus Deus, eu sou a ressurreição e a vida. E por isso, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, vai viver eternamente. Ou seja, Jesus agora não só faz a afirmação da sua divindade, ou seja, revela a sua identidade mais profunda, mas mostra que a fé em Jesus já produz hoje nas pessoas o efeito da ressurreição, ou seja, daquela vida nova e daquela vida plena. Por isso Jesus termina fazendo de novo uma pergunta, como fez ao cego na semana passada: você crê? Esta era a grande pergunta, né? Então Jesus solenemente diz: eu sou a ressurreição. E precisa depois da resposta de Marta, que, claro, dá uma resposta muito semelhante àquela que deu Simão Pedro outrora, quando Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? A resposta é a mesma, tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então, de novo, aqui nos lábios de Marta, aparece aquela confissão de fé, que depois foi a confissão de fé da igreja. Porém, como Pedro, quando Jesus chama Marta para ir ao sepulcro, ela de novo vacila na sua fé. Quando Jesus diz, tira a pedra do túmulo, ela diz: Senhor, cheira mal. E aqui muito bonito de novo essa atitude de Jesus de tirar a pedra e mandar chamar Lázaro para fora. Eu não sei aqui quantos já leram a Divina Comédia, mas é muito interessante, porque no início da Divina Comédia, antes que Dante Alighieri entra no inferno, guiado por Virgílio, ele chega e vê os portões do limbo arrebentados. Nós, padres e religiosos, no Sábado Santo, que se está aproximando, se vocês quiserem, vocês podem ler também, não é proibido, nós lemos na Liturgia das Horas, no ofício das leituras, uma homilia do 2º século de um autor desconhecido. E quando Jesus morre, então ele vai à mansão dos mortos e de novo chama Adão, do sepulcro, tira Adão da sepultura, porque estava morto. Então, Deus chamou o homem para a vida, e o homem, pelo seu pecado, voltou à morte. Depois, como Deus fez com o povo de Israel, e nós ouvimos hoje na leitura, na primeira leitura, vou abrir as vossas sepulturas. Então, o Senhor chama o povo de Israel do Egito, como que tirando o povo das sepulturas da escravidão. E aqui de novo, o que Jesus faz? Chama Lázaro do seu sepulcro. Mas muito bonito como essa atitude da parte de Jesus é acompanhada de uma profunda comoção. Cristo chora. O choro de Cristo, na verdade, aqui torna evidente esta dor de Deus que fica, podemos dizer assim, à porta da sepultura da humanidade. Na verdade, Cristo não era só amigo de Lázaro, Cristo é nosso amigo, e por isso também chora às portas da sepultura do homem. Chora porque o homem não tinha sido feito para a morte, o homem tinha sido feito para a vida. E por isso o Senhor sofre, porque a grande obra das suas mãos vive numa condição que não era aquela que ele queria. E por isso, de novo, solenemente, do mesmo jeito que diz, eu sou, a ressurreição, Cristo manda abrir a pedra, sai, Lázaro, vem para fora. Ou seja, chama Lázaro de novo para a vida. E aqui é de novo a manifestação de que aqueles que creem em Cristo experimentam já agora, é claro, na perspectiva da ressurreição final, mas já experimentam já agora o poder da sua ressurreição. E podem passar da morte para a vida, das trevas para a luz. E é isto que o caminho pascal quer fazer conosco. Nós começamos lá atrás,
Jesus que nos convidava a entrar no deserto com Ele, né? Enfrentar o tentador, passar por este caminho inóspito, que revela a nossa pobreza, a nossa fraqueza, né? É um caminho que inevitavelmente ia nos levar e vai nos levar à cruz. E por isso, para nos encher de força nesse caminho, Ele se transfigura, justamente para deixar ver a sua glória. Não só isto, né? Com a água viva que nos dá no batismo, sacia a nossa sede, dá significado, sentido a este caminho. E por fim, né? Ilumina-nos com a luz da fé para que a gente se deixe guiar nas escuridões desta vida, da escuridão dessa vida, né? E por fim, Cristo quer que nós façamos esse caminho, por quê? Para provarmos da sua ressurreição. Meus irmãos, não sei se vocês se dão conta disso, isso é um esforço que a gente tem que fazer mental, né? Por quê? Porque nós somos do tempo das coisas virtuais, e a gente tende, com muita frequência, a escutar as histórias que nós ouvimos como se elas fossem os filmes que nós vemos, como se elas fossem os vídeos forjados para ganhar dinheiro no TikTok, entendeu? A gente habitua a ouvir as coisas como se isso fosse uma fantasia, mas não é. Cristo que ressuscitou Lázaro é o mesmo que está sobre esse altar na Eucaristia. Não há diferença absolutamente nenhuma. E por isso, a mesma possibilidade que teve Lázaro de ter a sua sepultura aberta e voltar a viver, temos nós neste dia que nos encontramos com Jesus sobre esse altar. Ou seja, nenhum de nós está privado desta possibilidade de romper o próprio sepulcro que nós mesmos nos colocamos por causa das nossas escolhas, né? Todos nós temos essa possibilidade, porque o Senhor está chamando a cada um de nós, Ele chora na porta da sepultura de cada um de nós, está nos chamando para fora. Mas aquela sepultura, como a porta lá do texto do Apocalipse, ela só tem maçaneta por dentro. Esta pedra só é rolada quando eu permito que essa pedra é rolada. Por quê? Porque o Senhor não se impõe a cada um de nós, Ele se propõe a cada um de nós. Por isso é sempre uma convocação que Cristo faz. E todos nós, todos os dias, não é só durante a quaresma, mas na quaresma de uma maneira ainda mais forte, ainda mais evidente, ainda mais expressiva, né? Cristo está nos dando esta possibilidade. Por isso, qualquer que fosse a situação em que nós vivêssemos, qualquer que fosse, pode ser o adultério, pode ser as drogas, pode ser a bebida, pode ser o pecado, pode ser a prostituição, pode ser a falta de caridade, pode ser qualquer coisa, pode ser a injustiça, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, Cristo pode nos tirar dessa situação, se nós quisermos. E a melhor maneira de fazer isto, né, é confessando a nossa fé em Cristo, não teoricamente. A gente não confessa só a fé porque um dia diz eu creio. É claro, é importante dizer isso também, tanto é que eu disse essa semana que vocês, como tarefa de casa, repetissem aquele eu creio, né? Mas precisa ser mais do que isso. A fé precisa operar através da caridade. Por isso, de novo, os dois sentidos que eu proponho a cada domingo. E a primeira manifestação de caridade que nós temos que fazer diante de Deus é pedir perdão dos nossos pecados. Por isso, a tarefinha dessa semana é: preparem uma boa confissão, mesmo que já tenham se confessado durante essa semana, e façam uma confissão, a melhor que vocês podem fazer da vida de vocês, e peçam perdão. Isto é sair do sepulcro. Jesus nos chama e nos atrai pela sua misericórdia, só que este passo devo cumprir eu, de ir lá e me deixar tirar da morte. Bendito seja Deus que nos deu esse sacramento. Bendito seja Deus que nos faz poder escutar cada vez que nós aproximamos do sacramento da confissão, né? Vá em paz, teus pecados são perdoados. Isso é a coisa mais libertadora do mundo. Meus pecados, tudo que eu fiz de ruim nessa vida, pode se desfazer diante do poder e do amor de Cristo. Tudo. Basta que eu tenha essa disponibilidade de assumir quem eu sou e reconhecer diante de Cristo isto, e pedir perdão dos meus pecados. Por isso, a tarefinha dessa semana é: devemos fazer um sério exame de consciência, preparar uma boa confissão, e fazê-la, é claro, né? Não é só preparar ela não, é, gente? Fazer uma boa confissão, sobretudo para quem tem muitos anos que não se confessa.
sobretudo para quem tem andado por caminhos muito tortos nessa vida. Está na hora de sair do sepulcro. Esta é a experiência que a igreja quer nos fazer, né? A experiência de celebrar a Páscoa não pode ser só uma celebração exterior. Ainda que muito santa, não pode ser só uma celebração litúrgica. Tem que ser uma celebração da minha experiência de ressurreição. E depois, no aspecto, podemos dizer assim, da missão, né? A manifestação do nosso amor também precisa alcançar as pessoas. E tem muita gente na morte. Isso posso dizer como padre, mas não só como padre, mas como um cidadão desse mundo, né? É muito triste ver como este mundo, infelizmente, jaz em trevas muito profundas. Como a gente vê, assim, que apesar de termos, assim, né, um mundo cheio de tecnologia e etc., né, mas como as pessoas estão enterradas na morte. E nós precisamos ser os canais do Senhor para alcançar estas pessoas. Então pense naquela pessoa, né, que está sofrendo, né? Mas hoje eu queria pedir ainda mais particularmente, porque a ida de Jesus lá, naquelas irmãs, também era para confortar uma família enlutada. Então quem sabe vocês conhecem uma família enlutada. Eu queria propor, faça uma visita a esta família, leve a esperança da ressurreição para esta casa, manifeste a caridade de Cristo, deixe que as pessoas enxerguem em nós, os cristãos, como o Senhor as ama. Padre, eu não conheço ninguém de uma família enlutada. Vai em alguém que está doente. Lázaro, antes de morrer, ficou doente, né? Então, se você conhece uma pessoa doente, vai, visita alguém que está doente. De novo, leve a esperança, conforte essas pessoas. Mesma experiência da ressurreição, porque a doença sempre nos coloca assim no confronto com a ideia da morte. E às vezes acontece, e não precisa a gente ficar com pensamento positivo ou tentando escamotear a situação dramática que às vezes uma pessoa vive. O que ela precisa é a esperança na vida que Cristo dá, a esperança na ressurreição. E se de tudo não tivesse nem família enlutada e nem ninguém doente, então reza. Reza por alguém que está sofrendo, que está passando por dificuldade, para as pessoas que a gente não conhece, mas que precisam tanto descobrir o amor de Cristo. Se a gente faz isso, certamente este mundo não vai ser o paraíso, porque nunca vai ser. Mas ao menos estamos dando a possibilidade das pessoas de um dia encontrarem o paraíso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.